Bíblias abertas, vamos ler a palavra. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, o medo faz parte da vida humana, faz parte da minha realidade, faz parte da sua realidade. O medo revela a minha fragilidade, revela a sua fragilidade, revela nossas limitações. O medo deixa claro para nós que nós não somos autossuficientes, e os nossos medos nos mostram que nós não temos recursos em nós mesmos para que superemos as nossas adversidades, para que nós superemos as circunstâncias que se apresentam diante de nós. Como nós podemos lidar com os medos que enfrentamos? Porque mesmo que enfrentemos, tantas vezes a circunstância vai se apresentar como algo que nos abala, que nos deixa vulnerável. Nós vamos perceber, irmãos, que o contexto em que se dá esse acontecimento era um tempo bom para o povo de Israel. Eles tinham acabado de enfrentar um longo e penoso período no exílio. Foram 70 anos, irmãos, mas eles foram libertos. O exílio acabou, e o povo que estava ali celebrando, glorificando a Deus, adorando a Deus, é apanhado de surpresa com uma notícia que traz novamente o fantasma da insegurança, que apresenta sobre eles um outro perigo, uma outra ameaça. Eles haviam acabado de conquistar a liberdade, mas a guerra se mostra presente mais uma vez. O perigo se mostra presente mais uma vez. E com ele, o medo novamente se manifesta. Eu acho, irmãos, que na prática isso acontece com frequência, que esse assunto é recorrente, que esse assunto é presente. E eu louvo a Deus porque Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá habilidade para a gente administrar os nossos temores. Porque os nossos temores, irmãos, eles assaltam o nosso coração. Os nossos temores abalam as nossas estruturas, abalam nossa confiança, abalam nossa segurança. A pergunta que não quer calar é: como vencer o medo? Como vencer o medo? Como vencermos as situações que nos amedrontam, que nos preocupam, que nos apavoram, que nos aterrorizam, que tiram de nós, irmãos, algumas vezes o apetite, algumas vezes o sono? Como vencê-los?
E a palavra de Deus vai nos dar esse remédio. Ela vai nos dar, irmãos, esta dádiva. E eu aprendo com um rei chamado Josafá, que nós podemos vencer o medo quando nós assumimos, quando nós temos a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos perder, irmãos, esta consciência. Nós não podemos perder a boa consciência. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, irmãos, e o apóstolo Paulo, ele é, de fato, esse apóstolo que é o cuidador dos pastores, e Timóteo, na posição de jovem pastor, certamente alguém com muitos medos, com muitas preocupações, com muitos temores, alguém que era frequentemente confrontado pela grandeza do ministério e consequentemente pela grandiosidade dos problemas que o ministério apresentava. Timóteo, que era uma pessoa de um caráter, segundo a própria Bíblia, muito tímido. Paulo recomenda: Timóteo, não se intimide, Timóteo. Timóteo, não se atemorize, Timóteo. Permaneça firme, Timóteo. Permaneça cuidadoso com a sua fé, Timóteo. Permaneça olhando para o que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Mantenha viva, mantenha firme a consciência de que Deus está no controle. E diz Paulo lá no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo: muitos, tendo abandonado a boa consciência, naufragaram na fé. Irmãos, tantas vezes Satanás usa os nossos medos para embaralhar a nossa consciência. E você, que era aquela pessoa cheia de fé, aquela pessoa convicta, aquela pessoa firme, começa a ver a sua fé balançando, começa a ver a sua fé sendo abalada, porque o medo, irmãos, ele tem sido capaz de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos nas circunstâncias. O medo nos quebra mentalmente, irmãos, e nós temos que nos preocupar, nós precisamos nos cuidar. A consciência de que Deus está no controle, irmãos, nos leva à percepção de que não há nenhuma situação sequer que coloque Deus em surpresa. Deus não se surpreende. Não há nenhuma situação que escape o conhecimento de Deus. Quando você perde o controle, Deus não perde o controle. Quando as coisas fogem, irmãos, do nosso controle, e não estamos falando de nada muito difícil de acontecer, as coisas não deixam de estar sob o controle do Senhor. Mesmo quando as coisas se agravam, mesmo quando a gente entra em pânico, irmãos, Deus permanece imperturbável no seu trono. O profeta Isaías viu essa cena, irmãos, no ano da morte do rei, diante daquele abalo generalizado da nação inteira. Diz Isaías: eu vi o Senhor assentado no trono, soberano, inabalável. Não há crise no reino, não há crise diante de Deus. E porque não há crise diante de Deus, irmãos, os nossos temores podem ser diluídos. A convicção, meu irmão, minha irmã, e a consciência de que Deus está no controle, permite-me pensar que a minha história não está à deriva. A minha história não está sem rumo.
A minha história não está sem sentido e muito menos sem direção. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida, e quantas são as pessoas que chegam a essa conclusão, ou chegam a esse diagnóstico: a minha vida está de mal a pior. E é muito ruim quando você ouve essa expressão. Aliás, eu repito uma expressão que eu ouvi uma vez, e eu nunca mais me esqueci, de uma pessoa que declarou isso: pastor, a minha vida vai de mal a pior. E todas as vezes que eu me lembro dessa expressão dessa pessoa, eu me lembro exatamente de Agar. Porque vamos pensar numa história triste, de uma pessoa mandar o filho sentar longe, porque ela não queria ver a morte do garoto. Uma vida que vai de mal a pior. Meus irmãos, mesmo quando isso nos aparenta, nós vamos perceber que Deus não apenas está no controle, irmãos, de todas as coisas, mas Ele está trabalhando também por aqueles que esperam nele. Ele não apenas nos deixa a certeza de que está controlando tudo, mas Ele também nos deixa a convicção, irmãos, de que Ele está trabalhando em nosso favor. É assim que o apóstolo Paulo se expressa num dos meus versículos favoritos, que é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. E é necessário que você entenda que o todas as coisas aí envolvem até mesmo as más coisas, irmãos, porque tudo colabora para um propósito, tudo corrobora para um propósito. Mantenha viva, mantenha firme a consciência de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando você está com medo. Amém? Assim fez o rei. Grande multidão vem contra ti, mas ele se manteve consciente de que Deus estava no controle. Em segundo lugar, meus irmãos, a segunda maneira de vencer o medo é entendermos que vencemos o medo quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o seu refúgio. Amém? E isso significa dizer que quando você se sente vulnerável, quando há algo que te amedronta, quando há algo que te ameaça, que você faz conforme o Salmo 91 nos indica. Você se esconde debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Quantos são os irmãos que estão vivendo perigos, que estão sendo atingidos, irmãos, que estão sendo feridos, porque não estão buscando em Deus o refúgio, porque com a boca declaram que Deus é o refúgio, mas não encontram abrigo em Deus, não encontraram socorro em Deus. Quando eu olho para o que está acontecendo, eu fico pensando no que está dito no versículo 3, porque isso não é algo comum para um rei, irmãos. O rei tinha um exército, o rei tinha sua guarda, mas o rei também tinha medo. Pode parecer para nós que o medo não é algo real, não é algo digno. Pode parecer para nós, irmãos, que o medo da opinião pública poderia restringir o medo do rei, poderia deixar o rei
pouco confortável até para sentir medo. Ou seja, parece-me uma incoerência um rei amedrontado. É como se ele, na posição que estava, não pudesse sentir medo, porque aquela demonstração de medo, aquela declaração de medo, pudesse ser um sinal de fragilidade. E aí eu pergunto a você, quantos de nós aqui não se sente nessa posição às vezes? Quantos de nós aqui não achamos que nós não podemos sentir medo? Que nós temos que ser corajosos, que nós temos que ser destemidos. Nós achamos, irmãos, que nós somos imbatíveis, que nós não podemos permitir que as pessoas achem que nós temos medo ou que nós não sabemos de algo. Ah, meus irmãos, o fato é que Josafá teve medo. Ele se autodeclarou um medroso. Ele não quis competir com o seu medo. E a palavra vem dizer para nós, irmãos, que essa sua atitude não é um sinal de fraqueza, não foi para o rei um sinal de fraqueza, como nós achamos que é. Na verdade, o medo do rei é um sinal de dependência, porque o medo de Josafá o levou a uma outra atitude consecutivamente. O medo de Josafá o levou a buscar ao Senhor. O medo de Josafá o levou a ser fortalecido em Deus. O levou a buscar a força do alto. E é aí que a gente se engana, irmãos. É quando a gente se sente forte que a gente cai. E nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, desenvolvendo esse raciocínio. Aquele que pensa estar de pé, veja, cuide. Você está na beira do precipício. Você está confiante demais, porque você está dependendo de menos. Nós vamos ver, irmãos, o apóstolo Paulo dizer que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, irmãos, nós vamos perceber que na dinâmica bíblica, o medo não é sinal de fraqueza, o clamor não é sinal de fraqueza, o clamor é um sinal de dependência. E aí o rei vai buscar na oração a coragem. Pergunto a você, o que você tem feito com o seu medo? O que você tem feito com os seus medos? Para onde os seus medos têm levado você? Porque os seus medos deveriam te levar para a comunhão com Deus. Os seus medos deveriam te levar para o seu quarto. Deveriam te levar para a consagração. Deveriam te levar para a santificação. Deveriam te levar para o fervor. Deveriam te trazer para o altar. O rei, irmãos, ele foi encorajado para o enfrentamento. E isso aconteceu porque ele buscou o Senhor. Talvez essa lógica ela esteja correta, de que existe hoje no nosso tempo, em nosso meio, muitas pessoas fracas, fragilizadas, enfraquecidas, prostradas, porque não oram, porque a oração nos dá perspectiva, gente. A oração nos faz levantar do nosso medo. A oração dissipa a nossa preocupação, porque ela abre o céu e permite que a gente veja a vitória que Deus está preparando para nós. Agora, enquanto a gente resiste, a gente não enxerga.
Eu lamento muito, lamento mesmo, que muitos irmãos estejam buscando as redes sociais para fazer o seu desabafo. A oração é um desabafo, gente. A oração é o melhor desabafo, no melhor balcão de reclamações que você possa ter. A gente vai ver no livro dos Salmos, um sem número de salmos, especialmente os de Davi, onde Davi se queixa, onde Davi apresenta a Deus a sua súplica, onde Davi apresenta a Deus a sua causa, e é ali diante do Senhor, irmãos, que o desabafo encontra o alento. Pense nisso, que a oração é um desabafo, e quem não desabafa, desaba. Ore, faça como o rei, não tenha medo de sentir medo, porque quanto mais medo eu tenho, mais eu clamo, e quanto mais eu clamo, mais eu demonstro que dependo, e quanto mais eu dependo, mais eu sou fortalecido no Senhor. É assim, gente, um princípio não anula o outro. O fato de eu saber que Deus está no controle de tudo, não significa que o dia da adversidade não vai chegar. Vai. Então, não reclame, clame, clame, busque ao Senhor. Terceira maneira de você vencer o medo. Venceremos o medo quando tivermos a experiência de lançar sobre Deus toda a nossa confiança. Sobre Deus, sobre Ele, toda a nossa confiança. O rei não vai orar sozinho. Ele convoca o povo, chama o povo para a praça. Ele faz aquele movimento que no Velho Testamento é bem conhecido, aquele movimento da oração no dia da calamidade, onde toda a congregação se junta, se reúne, todos eles pranteiam diante de Deus. Esse movimento santo, irmãos, acontece aqui. Josafá se põe ali, junto com as autoridades espirituais, com os líderes, sacerdotes, e ele deixa claro quem é o seu Deus, onde está a sua confiança, e quem é o Deus que o seu povo também precisava confiar. E sabe o que acontece, irmãos? Quando Josafá faz isso, eles foram encorajados para batalhar. Mas é curioso, porque a batalha deles não acontece com armas. Porque ao invés de Josafá convocar os generais, Josafá convoca os adoradores. Os adoradores foram chamados. Versículo 21. Eles foram invocados, convocados. Ordenou cantores vestidos de ornamentos sagrados, marchando. Quando você adora a Deus, meu irmão, você tem que entender que você está numa batalha. Marchando na frente do exército, louvando a Deus e declarando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A batalha estava ganha? No coração deles estava.
Porque eles entenderam em Deus. E quando a gente entende, irmãos, que em Deus a nossa batalha já está ganha, a gente abre o peito e adora a Deus. A gente abre o peito e se coloca na frente do exército. E a gente clama ao Senhor. E a gente canta para a glória do Senhor. Você não pode se esquecer, meu irmão. Deus é maior do que os problemas que afligem você. Ele é maior do que os problemas que nos afligem. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a Mesopotâmia toda estava contra Israel naquele momento. Mas através da oração, a maioria foi recomposta. Eles estavam em maioria de novo. Eles estavam inteiros de novo. Eles estavam fortalecidos novamente. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o que nos ameaça está rigorosamente sob o controle de Deus. Não há nada que escapula à poderosa mão do Senhor. Você vai vencer o seu medo quando você confiar. Não é quando você vê a vitória, é quando você confiar na vitória. Não é quando você criar uma estratégia, é quando você confiar na vitória. Não é quando você der um jeitinho, é quando você confiar no Senhor. Quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nós vamos encontrar no nosso arraial, nos nossos lábios, a verdadeira adoração. Olha, irmãos, o que está acontecendo no versículo 21 que nós lemos agora, não é o resultado, é o decurso. O vitorioso é um adorador. Ele adora primeiro. A adoração é uma atividade de fé. E é por isso que Deus ordena os cantores. É por isso que o povo põe os cantores na frente. É por isso que você precisa aprender a cantar, mesmo quando você está atribulado, mesmo quando o seu coração está temeroso. É por isso que você precisa adorar a Deus, porque a adoração é o resultado da confiança. Diz o versículo 24, irmãos, que eles presenciaram um milagre. Eu não sei por que os autores, cineastas, ainda não pegaram essa história aqui para fazer um filme, porque eu acho que essa história aqui daria um filme tremendo. O medo que se instala, o medo que constrange, o medo que se impõe sobre uma nação que confia no seu Deus, que confia nos seus princípios, que clama ao seu Deus, vai à batalha, mesmo sabendo que estava completamente em minoria, mesmo sabendo que não teria nenhuma chance, mas confiava no poder do seu Deus, se propõe à batalha. E aí, diz versículo 24: tendo Judá chegado ao alto, e ao olhar para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, sem nenhum sobrevivente. Que batalha é essa, gente? Que batalha é essa que você ganha sem esforço? Que batalha é essa que foi ganha sem nenhum judeu desembainhar sua espada? O que aconteceu ali, misteriosamente, foi um milagre, porque o versículo 1 diz que 3 povos se reuniram contra o povo de Israel. Eles se uniram, gente,
Mas aquela união não durou. Porque o mesmo propósito escuso, o mesmo propósito interesseiro, que os uniu, também os separou. E na separação deles, já no campo de batalha, provocou uma guerra entre eles mesmos. Eles guerrearam entre si, porque a casa dividida não prospera, gente. Eles se precipitaram, eles se mataram mutuamente. E o povo de Israel não enfrentou guerra nenhuma. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza do que eu vou falar, que eu sei que se não todas as pessoas aqui, a maioria das pessoas aqui tem um testemunho de uma ocasião em que você escolheu confiar e que você viu Deus se mover em seu favor. Você resolveu confiar e você percebeu que o seu esforço foi poupado, porque Deus se empenhou em resolver a causa para você. Irmãos, o povo de Deus viu isso, porque lançou sobre ele a sua confiança. E segundo o versículo 25, eles saquearam os despojos. Os despojos, irmãos, eles são o prêmio da guerra, eles são a glória da guerra, é o resultado da batalha. Eles colheram do fruto de uma batalha que eles não travaram, porque eles ganharam, levaram toda a riqueza ali no campo de batalha exposto, a riqueza bélica, as armas, as joias, os pertences daqueles homens que estavam mortos ali. Eles levaram um prêmio, um troféu, contabilizaram, irmãos, aquilo que Deus graciosamente fez por eles. E eu também sei, eu também creio que na sua vida tem sido assim. Nós, irmãos, temos sido generosamente agraciados por Deus. Nós temos colhido dos resultados das batalhas que nós sequer travamos, porque nós confiamos em Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus tem feito isso na nossa casa. Muitas vezes Deus tem feito isso na nossa vida profissional, aberto portas que nós nunca imaginaríamos que seriam abertas, nos abençoando de formas que nós jamais abençoaríamos que fôssemos abençoados. Tantas pessoas, irmãos, têm podido contar testemunhos como estes. Pessoas preocupadas, temerosas, que resolveram lançar sobre ele a sua confiança. Deus, o nosso Deus, Ele tem reservado para nós, irmãos, dádivas, benesses, que são fruto da nossa confiança. Confie no Senhor, confia no Senhor. Eu quero concluir, irmãos, esta meditação olhando para 2 versículos ainda. O primeiro deles é o versículo 30. E o versículo 30 diz assim: assim o reino de Josafá teve. O reino de Josafá teve. Quem quer? Quem quer paz? Eu quero. Você quer paz na sua luta? Você quer sossego para o seu medo? É com o Senhor. Não é na ausência da batalha, é na presença do Senhor. E eu digo mais, eu não, quem sou eu? A palavra de Deus diz mais, que o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Olha que glória!
Deus deu repouso por todos os lados, irmãos. Para onde Josafá olhava, ele via bonança, ele via prosperidade, ele via a mão de Deus governando e equacionando todas as coisas. E o outro versículo é o versículo 26, porque o versículo 26 diz que aqueles irmãos, depois daquela grande vitória, depois de saquearem os despojos da guerra, ao quarto dia, se ajuntaram aonde? Se ajuntaram aonde? No vale da bênção. E diz que é ali onde louvaram ao Senhor. Irmãos, o vale da bênção é conquistado na adoração. O território da bênção é conquistado na adoração, no clamor, na oração. E diz o versículo 26, é onde louvavam ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção, que é até hoje. Tem tanta gente por aí cantando, tira-me do vale, mas não está percebendo que Deus já te colocou no vale da bênção. Deus já te colocou no lugar da visitação dEle, do sustento dEle, do livramento dEle, da vitória que está reservada na presença dEle. Hoje, meu irmão, minha irmã, é dia de você vencer os seus medos, de você ter paz e de você pisar no vale da bênção.